Pronto, senhores, voltei. Portanto, continua. Oi. Até que horas vai ser a aula? Pronto, eu já vou encerrar. Só terminar esse tópico aqui, tá bom? Aí você não pode falar alguma coisa sobre a prova também? Fiquem tranquilos. Tá bom, pode deixar. Olha, então continuando sobre a sucessão do cônjuge com os ascendentes. Tá bom? Então vocês vão anotar assim. O cônjuge sobrevivente participará de todo o patrimônio deixado pelo falecido. O cônjuge sobrevivente participará de todo o patrimônio deixado pelo falecido. O cônjuge sobrevivente participará de todo o patrimônio deixado pelo falecido, abrangendo tanto os bens comuns quanto os bens particulares. Abrangendo tanto os bens particulares quanto os bens comuns. Abrangendo tanto os bens particulares quanto os bens comuns. Abrangendo tanto os bens particulares quanto os bens comuns. Vírgula, independentemente do regime de bens. Independentemente do regime de bens. Independentemente do regime de bens. Vírgula. Ou seja, vírgula. O cônjuge sobrevivente retira sua meação. O cônjuge sobrevivente retira sua meação. Vírgula. O cônjuge sobrevivente retira sua meação. Vírgula, a depender do regime de bens do casamento, a depender do regime de bens do casamento, a depender do regime de bens do casamento, vírgula, e o restante é dividido com os ascendentes. E o restante é dividido com os ascendentes. E o restante. Repete, por favor. Repetindo. O cônjuge. Eu vou falar rápido, aí quando chegar na parte que você quer, você pede para eu acalmar assim, tá bom? Então o que foi que eu disse aí? Eu disse que o cônjuge sobrevivente participará da sucessão sobre todo o patrimônio deixado, inclusive bens particulares e bens comuns. O cônjuge sobrevivente ele retira sua meação e o restante é dividido com os ascendentes, vírgula, somando os bens particulares e a meação do extinto sobre os bens comuns. Somando os bens particulares e a meação do extinto sobre os bens comuns. Correto? Explicando isso aí que eu falei para vocês. Explicando aí, soltem a caneta e olhem para mim. Quando o cônjuge sobrevivente herda com descendentes, como é que é feito o cálculo? É feito da seguinte forma. A depender do regime de bens, ele tem direito à meação, retira-se a metade dele, a outra metade é dividida exclusivamente entre os descendentes, e a depender do regime de bens, em havendo bens particulares, ele vai herdar sobre esses bens particulares e terá direito a uma cota mínima de 1/4 se os herdeiros forem comuns. Se os herdeiros forem unilaterais do autor da herança
ou forem híbridos, ou seja, tanto do autor da herança quanto do cônjuge sobrevivente, a herança será dividida em partes iguais. Divide-se em partes iguais. Quando o cônjuge sobrevivente herda com os ascendentes, esse cálculo não é feito dessa forma. Por quê? Porque o direito sucessório dele independe do regime de bens adotado. E o cônjuge sobrevivente com os ascendentes terá direito à meação, a depender do regime de bens, a outra meação, e os bens particulares são divididos com os ascendentes, na proporção do artigo 1837. Um terço se forem de primeiro grau, ou só um herdeiro, ou a metade quando forem herdeiros de segundo grau, ou houver apenas um herdeiro. Perceba que quando o cônjuge sobrevivente herda com os ascendentes, né, não importa o regime de bens, e a herança dele é calculada sobre todo o espólio, sobre todos os bens, inclusive sobre os bens particulares, o que não ocorre quando ele concorre com os descendentes. Perfeito? Compreenderam? Professor, Oi. só para saber se eu anotei certo, no caso, quando tiver o cônjuge sobrevivente e os dois avós, por exemplo, aí no caso é 50% para o sobrevivente e 50%, os outros 50% é dividido para cada um dos dois, né? Tipo, avó e avô. Perfeito. 25% para cada um. É, pronto. Aí no caso só tiver um, o avô é 50% para ele, 50% para o cônjuge sobrevivente, né? Perfeito. Pronto, obrigada. Nada. 1837, que é esse artigo que você acabou de explicar. Ok? Agora é o quinto tópico, é? Eu vou só anotar. É o quinto aí na sequência? Eu acho que é o quinto, né? Então coloca aí o quinto, faça só anotar. Sucessão do cônjuge sobrevivente, que é para eu iniciar na aula seguinte. Sucessão do cônjuge sobrevivente. Ok? Sucessão do cônjuge sobrevivente. Perceba que nós já vamos estudar o terceiro inciso, né? Do artigo 1829. Perfeito? Pronto. Senhores, encerramos aqui a nossa aula. Sabe quantas horas de aula? Quase 2 horas e 30 minutos de aula. Muita coisa, né? Gostaram? Sim, tá perfeito. Sim. Show. Pronto. Vamos falar agora. Eu vou encerrar aqui o meu vídeo. A falta da lousa, professor, muito mesmo. Papai.